Victor, tudo bem? Tudo ótimo. Queria te parabenizar em relação à sua palestra, né? Agradecer, aceitar aqui conversar com a gente e peço que tu te apresente para o público. Claro. Bom, meu nome é Victor Amorim, eu sou advogado, consultor jurídico na área de contratações públicas, atualmente doutorando em Direito pela Universidade de Brasília e lido, né, com essa área de contratações, seja como pregoeiro, seja como assessor, já há 15 anos. Então, estamos aí já um tempinho na estrada já. Tempo. Bom, considerando o tema da tua palestra, que envolve o direito sancionador, que envolve as sanções, né, todo o novo regramento previsto na Lei 14.133, eu gostaria que tu falasse um pouco, trouxesse informações e aspectos que devem ser observados pelo licitante ou fornecedor ou processado, né, do que ele precisa observar na sua defesa, né? Quais são os pontos que ele deve avaliar quando ele recebe uma notificação, qual a forma, né? Como ele pode se defender? Vivi, sim, excelente pergunta, né? Claro que a gente sempre deve trabalhar no nível de se evitar que ocorra a situação de instauração de um processo de penalidade. Então, as medidas preventivas de preparo do fornecedor, elas são sempre salutares, seja o licitante, seja o próprio contratado. Agora, uma vez que foi instaurado o processo, é importante que o licitante, o contratado, ele tenha atenção, eu digo assim, em dois níveis, até mesmo como estratégia de defesa. O primeiro nível é se ater em relação aos aspectos formais do processo. E isso é algo que tem que estar muito bem colocado, porque a administração pública brasileira ela é muito pouco madura em relação à instrução de processos sancionatórios. Na verdade, ainda não se tem uma compreensão muito clara de que o processo administrativo sancionatório ele deve ser tratado como um processo que a gente chamaria penaliforme, ou seja, observando todas as garantias, né, um fluxo procedimental pré-estabelecido, garantindo o contraditório efetivo, produção de provas, um cuidado quanto aos prazos, as possibilidades de alegação final, de acesso dos autos por parte do licitante, por parte do contratado ou do, vamos dizer assim, potencial penalizado. Então, eu diria que no primeiro aspecto, no primeiro nível, é se ater a essas questões formais, ou seja, essa notificação foi feita da maneira adequada, está sendo imputado o fato, está sendo já pré-estabelecido em qual dispositivo que ele está teoricamente sendo incorrido, a questão dos prazos, se há uma regulamentação, por exemplo, interna por parte do órgão de como que vai ser instruído esse processo. Então, isso é um outro ponto importante também, porque muitas vezes a gente tem uma ausência de definição de papéis. E vamos pegar um exemplo do pregão, em que você tem muitas penalidades decorrentes de práticas do pregão. Muitas vezes é o próprio pregoeiro que relata, é o próprio pregoeiro que instaura, que notifica, que instrui e encaminha sugestão para a autoridade de qual penalidade vai ser aplicada. Ou seja, como é que a gente fica em termos de isenção, segregação de funções? Então, isso muitas vezes é um prato cheio para nulidades do processo, que inclusive podem ser levantadas perante o Poder Judiciário. Então é por isso que o particular, seja licitante ou contratado, ele tem que verificar essas questões de adequação formal do processo. E aí, no segundo nível, trabalhar com o mérito da sua defesa. Então, é importante que haja um preparo. Penalidade é uma coisa séria, dependendo da atuação da empresa, que muitas vezes vive de contratos públicos. Uma penalização, né, de um mês, por exemplo, para licitar, contratar com a União, pode gerar praticamente o fechamento da empresa. Então, assim, não é algo que deva ser levado assim sem seriedade. É preciso, então, olha, se a pessoa tem um departamento jurídico, tem uma assessoria, é preciso que ela seja acionada, se não, busque a ajuda de terceiros, porque uma defesa meritória bem construída, fora esses aspectos processuais, pode ser decisiva, porque toda sanção ela só pode ser aplicada se estiver presente dois elementos: o elemento objetivo, que é a prática da conduta ou da omissão, e o elemento subjetivo. E aí a defesa trabalhar nesse aspecto. E aí, por fim, uma possibilidade também é a própria empresa se valer daqueles instrumentos consensuais em matéria sancionatória. Então, se não tiver previsto no normativo daquela entidade que está promovendo o processo, se valer, por exemplo, da previsão do artigo 26 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que permite isso.
Então, por que não propor também, eventualmente, ao órgão a correção da sua conduta e, com isso, ali ter um afastamento condicional da sua sanção? Então, existem possibilidades, mas parte do pressuposto de que sanção é coisa séria, né, mas que deve ser observado o devido processo sancionatório. Evitar sempre é melhor, né? Estar organizado ao participar. O ideal é não chegar nesse ponto. Exatamente, é não chegar nesse ponto. Mas muito obrigada, professor, mais uma vez. Parabéns pela tua palestra e obrigada por ter atendido a gente aí. Eu que agradeço. Para mim é uma grande oportunidade ter abordado esse assunto como uma das maiores autoridades aqui no tema. Eu tenho certeza que tem muito mais a ensinar do que esse mero curioso aqui no assunto. Somos curiosos. Obrigadão. Obrigado.